Muito bem, e nós temos aqui alguns alunos que nos podem dizer, alguns alunos de várias faculdades da Universidade do Porto e que não foram escolhidos por mim, mas pelas colegas da comissão organizadora. A Ana Helena Cavalheiro vai apresentar os colegas e eles depois vão passar aqui para a mesa e vamos continuar o debate. Helena, por favor. Pronto, nós vamos então agora passar à parte final da sessão, como tínhamos no programa. E antes de mais quero agradecer aos colegas que aqui estão, todos eles por terem aceito o convite de aqui estarem e de nos darem a conhecer um bocadinho a vossa experiência. Estão estes, outros podiam estar. Achamos que era um componente importante para as pessoas também perceberem que o facto de estarmos na faculdade, e pelo menos eu falo por experiência própria de estar na Faculdade de Medicina, não é razão para não termos tempo para praticar desporto, faz bem e acho que todos deviam fazê-lo. Eu vou então apresentá-los e depois de seguida convido-os a todos a fazerem as perguntas que acharem pertinentes e espero que tenham para as fazer e termos aqui um momento bastante informal de partilha. Portanto, a primeira pessoa que eu vou apresentar é a Alexandra Meinedo. Vou pedir que ela chegue cá à frente. A Alexandra tem 24 anos, é licenciada em Ciências do Desporto, neste momento está a fazer um mestrado de Ensino de Educação Física, é jogadora de basquetebol desde os 12 anos e desde 2013 é também treinadora, portanto aqui o dia da Xana deve ter 48 horas. Agora o Francisco Albuquerque. O Francisco tem 21 anos, está neste momento no 4º ano do mestrado integrado em Medicina e joga handball desde os 6 anos. O Pedro Gouveia. O Pedro tem 22 anos, está no 5º ano do mestrado integrado em Medicina e joga basquetebol desde os 9 anos. Vou mostrar. Momento informal, não é? Foi ensaiado. É puramente informal, não tem problema. A Francisca César. A Francisca tem 20 anos, está no 3º ano do mestrado integrado em Engenharia e Gestão Industrial, a nossa colega da Faculdade de Engenharia, joga basquetebol desde os 11 anos. A Leonor Magalhães, que eu sei que daqui a nada tem que ir embora, mas mesmo assim vou apresentar. Tem 18 anos, está no 1º ano também do mestrado integrado em Engenharia e Gestão Industrial e começou a dançar desde os 11 anos. E por fim, mas não menos importante, José Paulo Souto. O José tem 20 anos, está no 3º ano do mestrado integrado em Medicina também, atleta de patinagem artística desde os 4 anos e também tem a particularidade de ser um atleta internacional. Pronto, as apresentações estão feitas, eu não sei se já alguém está com coragem para começar com as perguntas. Eu só queria fazer aqui uma pequena reparo. Quando eu pedi ajuda à Ana Helena, à Matilde, à Mariana, em relação aos colegas, elas disseram, só queremos aqui pessoas que tenham um sólido percurso académico. E, portanto, foram muito rigorosas nesse aspecto. Portanto, nós temos aqui alunos que mantêm a prática desportiva, alguns até mantêm a prática desportiva e são treinadores. Aliás, a Ana Helena vai-me perdoar esta inconfidência, mas ela também estava convidada para estar aqui pelo seu percurso académico e pela prática desportiva que tem. E, portanto, eles se calhar têm algum segredo no cérebro deles que nós vamos querer partilhar, vamos querer saber. Sim, a professora tem toda a razão. Todos os colegas que aqui estão são pessoas que nós reconhecemos todo o mérito, não só a nível desportivo, mas também a nível académico. E se calhar eu começava mesmo a fazer uma pergunta, já que está todo ainda envergonhado. Francisco, já sabes. Pronto, eu queria que vocês nos explicassem um bocadinho como é que surgiu a prática do desporto na vossa vida, mas principalmente como é que conseguem conciliar a nível de faculdade, como é que foi a adaptação no início? Sim, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Ora bem, como é que surgiu o desporto? O melhor é perguntar aos meus pais, não é? Porque foram eles que me puseram no desporto. No meu caso, o handball, tinha eu 6 anos, ainda nem sabia ler, não é? E comecei a jogar com a bola nas mãos e tal, e comecei a ganhar o gosto. Pronto, e até hoje continuo a jogar a nível competitivo alto. O que é que eu fiz ou o que é que eu não fiz quando entrei para a faculdade?
Ora bem, quando eu entrei para a faculdade, eu jogava numa equipa em Braga, eu agora jogo no Ismael, que é aqui no Porto, na MAI, mas jogava em Braga na altura, e de facto isso exigia um compromisso muito maior da minha parte em termos de gestão de tempo. Isto porquê? Porque eu tinha de ir 4 vezes por semana à Braga treinar, estudava aqui durante o dia, ia à Braga, depois tinha de voltar para o Porto para ter aulas no dia a seguir. Ou seja, havia dias em que eu saía daqui às 6h30, tinha treino às 8h30, apanhava o comboio das 11, ou então apanhava uma boleia, ou vinha no dia a seguir de madrugada às 7. Pronto, e como vocês conseguem perceber, isso exige um compromisso muito grande, tanto para os estudos como para o handball. Mas para responder concretamente a essa questão, aquilo que eu sinto é que o facto de jogar desde os 6 anos e não conhecer outra realidade senão ter o desporto na minha vida é o que permite que consiga fazer essa gestão, precisamente. Ou seja, eu não conheço outra realidade senão chegar ao fim do dia e ir fazer aquelas 2 a 3 horas de desporto. Ou seja, todo o meu tempo é organizado. Eu sei que vou conseguir estudar até às 6 da tarde, a partir das 6 da tarde tenho de comer, tenho de fazer o saco, tenho de pegar no carro e tenho de ir para o treino. Vou chegar cansado a casa, se der tempo estudo, se não vou dormir, que é para recarregar as baterias. Ou seja, a única diferença que eu acho em termos de tempo de estudo, se calhar em vez de estudar numa época de exames 12 horas por dia, estudo 8, ou em vez de estudar 10, estudo 6. Mas é precisamente essa questão de não conhecer outra realidade que permite fazer as duas coisas com sucesso. Se calhar o córtex pré-frontal do Francisco já está muito mais desenvolvido nessa tomada de decisões. A gestão do tempo é uma tomada de decisão, certamente. Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado também pelo convite. Para mim, sinceramente, o maior desafio foi de facto vir para cá. Eu sou da Madeira e, como tal, isso implica ter um trabalho adicional em casa, seja por fazer jantar, limpar a casa, seja o que for, seja porque eu não tenho os pais para me ajudarem, seja porque eu não tenho boleias, não tenho carro, tenho que andar de transportes públicos, e isso sempre faz perder algum tempo, não é? E como tal, eu quando vim para cá queria continuar a jogar basquete. Isso foi logo a minha primeira decisão, quase sem pensar. Como o Francisco disse, até porque eu não conheço também muito mais do que outra realidade, senão praticar alguma coisa. E então, é claro que a gente chega aqui ao primeiro ano, não sabemos o que é uma faculdade, não sabemos como é que se estuda numa faculdade, só temos a realidade de secundário. E, olhando para trás, acho que não fazia nada diferente, mas costumo muito estar cá sozinho, costumo muito ir aos treinos, não conhecia, estava habituado na mesma equipa sempre desde o início, e a seguir venho para uma equipa que não conhecia ninguém. É um ponto pesado, entre aspas, na minha história, porque foi isso de facto aí o meu maior desafio. Como é que te chamas? Pedro. Pedro. Parabéns, também sou madeirense. Boa tarde. Eu só queria acrescentar uma coisa, que é... Eu, quando estou na faculdade a estudar e estou demasiadas horas a olhar para o papel e o computador, às vezes fico com dores de cabeça, e a mim sabe mesmo bem ir para o treino, estar 2 horas, conviver com os meus amigos, que é espetacular, fazer exercício físico, sempre focada, e depois chego a casa e estou muito mais relaxada e se calhar pronta para começar outra vez a estudar. Isso. Uma coisa que eu noto, antes muito da minha experiência, é o seguinte, é que portanto, durante a semana e no sábado, quando há jogo, aquilo que parece que nós sentimos em época de stress, como a época de exames, é que vai ser um esforço ir àquele treino porque vou perder 2 ou 3 horas para estudar. Mas o que é certo é que quando chegamos ao domingo e temos 14 horas para estudar, é um martírio. Isto para dizer o quê? Que nós só valorizamos efetivamente essa parte quando temos muitas horas. Ou seja, é sempre, na minha opinião, é sempre benéfico fazer exercício físico a seguir a estudar. Posso só eu fazer agora aqui uma pergunta? Se calhar perguntava à Xana. Também sou treinadora e sei que às vezes o mais difícil não é trazer os miúdos para o treino, é os pais trazerem os miúdos para o treino, porque não reconhecem a importância do exercício físico. E tu, tendo o percurso que tens, queria saber como é que consegues fazer a gestão com a tua equipa e com os pais das tuas atletas. Boa tarde a todos, também agradeço o convite por estar aqui. Relativamente a essa questão, nos dias de hoje
eu acho que na maior parte das crianças e dos jovens, os pais são um grande problema. Pelo que ouvem dizer, pelo que acham, e na maior parte dos casos eles pensam que é uma perda de tempo. Que estão a perder tempo para estudar, estão a perder tempo para estar em casa, quando é completamente o contrário. E como já foi falado aqui, nós sentimos isso, que realmente não é uma perda de tempo. Conseguimos, se quisermos, conseguimos sempre arranjar tempo para praticar exercício físico, para fazer algum desporto. E pessoalmente, eu vejo, no meu caso, eu estou mais ligada, se calhar mais ligada à competição. São outros objetivos. E tanto na equipa com que eu estou, na equipa com que eu estou a treinar, também mais relacionada com essa situação. Mas no caso das crianças mais pequeninas, sei lá, até aos 12 anos, que eles ainda estão a experimentar, ainda estão a passar por várias modalidades para descobrirem o que é que preferem, ou simplesmente para praticar alguma modalidade. E eu sinto que, nesse caso, os miúdos, as crianças estão lá e gostam. E não é para, nesse caso, não acho mais uma questão de saúde, é uma questão de experimentar, de se desenvolverem, e estão lá porque gostam. E eu vejo a boa disposição deles, a alegria, e isso acho que é o principal. Eu acho que é muito importante, porque falou da competição. Alguns aspectos que estão bem descritos, e há uma TED Talk que vocês podem ver de uma neurocientista que diz que os melhores projetos de investigação que fez, a criatividade que ela teve que pôr nos projetos de investigação foi depois de começar a praticar atividade física. E, portanto, eu vou passar a palavra para aquele lado ali da mesa dos nossos atletas mais artísticos e criativos, para lhes perguntar se em que medida é que as tarefas que vocês desempenham com algo que exigem alguma criatividade nas vossas faculdades podem ganhar ou não com a vossa prática desportiva, que é claramente bastante artística e criativa. Está ligado. Boa tarde a todos, eu sou a Leonor e queria agradecer desde já o convite. Eu estou aqui reconhecida como atleta, mas normalmente, como o meu desporto não é de alta competição, eu não sou reconhecida como tal. No entanto, ocupa grande parte do meu tempo, grande parte, não é? E é algo que eu gosto de fazer. E especialmente o meu grande desafio que eu tenho sentido é na entrada da faculdade. Eu estou no primeiro ano de Engenharia de Gestão Industrial e com tanta matéria para estudar, eu fiquei um bocado à deriva, porque sentia que ao ir para a dança e com os ensaios e com os projetos e com as atuações, eu realmente estava em desvantagem perante os meus colegas que ficavam a estudar todo o dia na biblioteca, e eu não estava a estudar muito menos. No entanto, é uma atividade que me ajuda muito a concentrar, porque o tempo que eu tenho dedicado ao estudo é o tempo que é um tempo útil. Tenho muito menos tempo, mas é um tempo que ou é aquele tempo ou não é. Por isso acaba por eu conseguir render e por ser um tempo muito produtivo. Agora, relativamente à criatividade, sim, a dança é de facto uma parte muito criativa, mas eu sinto que me ajuda mais talvez a memorizar as coisas. Como eu tenho sempre que aprender novas rotinas e coreografias novas, eu acho que tenho muita facilidade em decorar e se calhar a perceber coisas e também a ter criatividade, não sei. Boa tarde. Eu sou atleta de patinagem artística e gostava de pegar aqui nesta última ideia, e dizer-vos que realmente eu também, como atleta de patinagem artística, tenho de aprender várias coreografias por ano e às vezes por mês. O que eu penso que me ajuda para a vida universitária, na medida em que, da mesma maneira, também tenho de decorar muitas coisas e ter muitas coisas em mente ao mesmo tempo e fazer raciocínios rápidos. E eu acho que esta é uma das áreas em que ganhamos muito com a prática de exercício físico. Uma outra coisa que eu gostava de falar é sobre a questão do tempo. Mais uma vez, não vos queria chatear muito com isto, porque vão ouvir isto muitas vezes, mas eu acho que a questão da falta de tempo é muitas vezes uma falsa questão, porque toda a gente arranja tempo se estiver com predisposição para isso. E eu ouvi ainda agora aqui o professor António
a falar que treinava entre 16 e 20 horas por semana, se não me engano, e é mais ou menos o que eu faço em tempo letivo. Quando estamos em férias escolares, não é? Férias da faculdade, eu treino aproximadamente 6 a 7 horas por dia e portanto, como podem ver, ocupa grande parte do meu tempo, é quase como se fosse um trabalho, mesmo sendo um desporto amador. Mas eu acho que passa tudo mais por uma questão de organização, porque eu, por exemplo, hoje já sei que vou estar aqui até ao fim desta sessão e depois vou para Paredes, que é onde eu treino. E vou treinar sensivelmente até à meia-noite, portanto eu já tenho que ter as minhas tarefas organizadas, porque eu sei que hoje já não vou ter mais oportunidade e tempo para dedicar ao estudo. E portanto já tenho de fazer tudo, quase como pensar nas coisas antes delas acontecerem. E planear um bocadinho melhor tudo, e penso que assim tudo se consegue. É tudo uma questão de planeamento. Era o que eu estava a dizer. Eu tenho a sorte dos campeonatos europeus e mundiais calharem sempre no mês de agosto e inícios de setembro, e portanto é naquele período de férias e tenho a oportunidade de treinar 6 a 7 horas por dia e assim conseguir preparar-me da melhor maneira. Durante o tempo letivo treino uma média de 2 a 3 horas por dia e lá está. Eu já agora aproveito para vos dizer que eu fui 3 vezes campeão do mundo já. E então... Muito obrigado. E num desporto assim, e como em qualquer outro desporto de alta competição, a exigência é extremamente elevada, ainda para mais a nível mundial. E portanto, nós, apesar disto ser não deixar de ser um hobby para nós, porque não é uma área da qual pela qual vou ser remunerado, porque estamos a falar de um desporto amador, mas é questão do empenho, e com empenho e trabalho portanto, predispomos-nos a este grande nível de trabalho, conseguimos tudo isto e, portanto, eu penso que não é difícil, exige muita dedicação. Temos aqui mais uma questão. Boa tarde, José Castro Lopes, aqui professor da Faculdade de Medicina. Eu estou a olhar para este painel, 6 mais 1 atletas, e não vejo cornos, não vejo brincos, não vejo nada que os diferencie, são todos tão diferentes. Não consigo perceber porque é que eles são atletas. E a minha pergunta é, qualquer pessoa pode chegar aí, ou estas pessoas têm alguma coisa, não são cornos, mas outra coisa qualquer escondida, que nós não estamos a ver? Qualquer pessoa tem a capacidade de, com força de vontade, com organização do tempo, etc., chegar onde eles chegaram. Claro que campeões do mundo só há um, não é? Em cada ano, pelo menos. E é nosso? Mas qualquer pessoa tem essa predisposição. Será que isto tem alguma coisa de genético? Será que eu não vejo cornos, mas nos genes há qualquer coisa? Ficaram muito chocados com os cornos, eu estou a dizer muitas vezes que é para ver se... Eu acho que o António Salgado tinha ali um slide... Talvez o António Salgado seja a pessoa mais daquele estudo da Paine que fala da tolerância à dor. Queres pegar nessa questão, Tó? Pessoal, atletas de alta competição, campeões do mundo, como temos aqui acho que nem todos, acho que não, tenho a certeza que nem todos o conseguem fazer e conseguem chegar a esse patamar, e acho que há uma predisposição genética. O Usain Bolt é o Usain Bolt porque tem uma predisposição genética para correr os 100 metros em 9,58. Agora, ser um atleta de pelotão, que é o que eu me considero, sou competitivo. Eu não disse isto durante o que eu falei. Eu faço isto porque eu gosto de competir. Eu gosto de participar, gosto de pôr desafios a mim próprio e gosto de os bater. E entro em todas as provas com uma meta a atingir. Mas sou um atleta de pelotão. E acho que atleta de pelotão qualquer pessoa pode ser, desde que tenha a vontade de o ser, desde que tenha a vontade de fazer algum exercício físico. E obviamente tem que ter cuidado, tem que fazer... exercício de acordo com as suas limitações físicas, limitações de tempo. Obviamente que
para fazer o que eu faço, tenho que dedicar algum tempo a treinar. Seria impensável fazer uma prova destas com 3 a 4 horas de treino por semana. Era um risco para a nossa saúde. Mas, na realidade, eu acho que qualquer pessoa pode ser atleta. E um atleta não tem que ser um atleta de competição, tem que ser um atleta. Participa numa prova, é atleta de pelotão, dedica algum tempo ao treino por semana e aí sim acho que não há grandes diferenças. Para alta competição, para atingir patamares muito elevados, aí penso que sim, que há uma predisposição genética. Isso é visto no atletismo, no ciclismo, etc. VO2 máximos, taxas de batimento cardíaco, etc. Isso aí já há alguma predisposição genética para isso. Eu só queria acrescentar uma coisa. O estudo da revista Pain, que é a principal revista da área de investigação básica e clínica em dor, aquele estudo que depois apareceu lá a tua fotografia, discute em que medida é que os atletas de alta competição, que têm necessariamente que superar limiares de dor e aguentar muito para ter aqueles rendimentos, muitas vezes simplesmente desenvolvem os seus limiares de dor, ou seja, aguentam mais dor do que a maioria das pessoas. É uma perspectiva interessante desse estudo. Portanto, pode haver alguma diferença, nós não sabemos bem se há alguma seleção. Posso dizer, temos ali uma questão, só que posso dizer uma mensagem que eu queria passar aqui, que acho que é muito importante. Não desistam da prática de atividade física, particularmente os nossos atletas que estão aqui deste lado e alguns que estão desse lado. Porque se vocês desistirem da prática de atividade, está também provado, foi uma coisa que nós não abordamos aqui, os efeitos no cérebro são muito maus. A verdade é que nós no desporto não vamos ganhar sempre. E acho que é uma das mais-valias que o desporto tem, mais uma vez. Porque no desporto nós vamos acabar por aprender a perder. E a nossa reação com a perda, com a derrota, vai passar a ser diferente, mesmo na questão, por exemplo, imaginemos num exame que nos corre mal, imaginemos que chumbamos uma cadeira. Vamos ter uma reação muito mais aberta e muito mais a pensar no futuro e o que é que nós podemos melhorar daqui para a frente, para que não aconteça a mesma coisa. Da mesma maneira que no desporto, se alguma coisa corre mal, ou porque estávamos mal preparados, ou porque ficámos muito nervosos na altura, que também pode acontecer, vai-nos dar mais motivação ainda para da próxima vez treinarmos cada vez mais e na vida académica estudarmos mais ou melhor, porque é importante esta distinção, eu acho, do número de horas de estudo e do número de horas de estudo de qualidade. Da mesma maneira que podemos treinar 50 horas por semana, ou então treinar só 20, mas que sejam com muito maior qualidade. E acho que aprender com a derrota também é importante e é uma das áreas em que o desporto nos pode ajudar. Se os meus colegas de mesa me permitem, vou responder e vou-lhe responder dizendo que certamente que temos lugar para um segundo simpósio sobre cérebro e atividade física, porque houve muitas questões que não estiveram aqui respondidas, e queria-lhe também dizer que a Sociedade Portuguesa de Neurociências está disposta a ir às escolas falar com professores que não necessariamente os de educação física, porque certamente serão sensíveis a esta questão, basta que se inscrevam no site do Ciência Viva. Também está disposta para falar para os pais, certamente, porque se os pais pensam que os filhos não podem praticar desporto porque têm que estudar, porque precisam de descanso, precisam de se concentrar, estão a pensar mal. Nós hoje não fomos aqui ao fundo da questão. Há muitos dados que mostram que se pensa melhor se praticar atividade física e, portanto, eu lanço o repto para que esta sessão não termine aqui, quer dizer, vai terminar aqui, temos que nos ir embora, vão-nos fechar as luzes, mas continuemos a gerar a partir daqui um movimento para que se promova a prática de atividade física como forma do nosso cérebro funcionar melhor. Muito obrigada a todos pela vossa participação.